Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é dia 25 de setembro de 2020, sexta-feira, dia de muita alegria. E hoje, para encerrar a semana, nós teremos aulinha de história. E a história sempre fala do tempo, e hoje não seria diferente. Nós vamos falar das formas de contar o tempo. Para isso, eu preciso que você pegue o seu material de estudo, seu livrinho 3, abra no capítulo 12 de História, pegue a sua garrafinha, seu estojinho e se concentre no seu local de estudo para nós iniciarmos a aulinha de hoje, beleza? Vamos nessa? Vem comigo, segundo ano! A primeira maneira de olhar o tempo, ela era com a observação do dia e da noite. Quando estava sol, estava claro, era dia. Quando ia escurecendo, a lua chegava, era a noite. Olhando a plantação, observando a plantação, era possível ver a estação do ano, se era outono, primavera, inverno, através das plantações. Tudo por meio da observação. Mas, com o passar do tempo, começaram a existir marcadores do tempo. O que é isso? Aquilo que marca o nosso tempo, certo? Vamos matar umas charadinhas? Eu tenho aqui 3 o que é. Será que vocês conseguem saber o que é a resposta? Vamos botar a cabecinha para funcionar e tentar responder, beleza? 1, 2, 3 e já! O que é? Dá muitas voltas, mas não sai do lugar. Sempre a volta no mesmo lugar, Pensou? E aí? É um marcador de tempo. Isso mesmo! Relógio! Outro o que é. Esse marcador do tempo vive com data marcada, mas nunca vai em nenhum compromisso. Tem um compromisso ali marcado, mas ele nunca comparece ao compromisso. O que será? Pensa aí. Tem data marcada. Isso mesmo! O calendário. Ele tem muitas datas marcadas, inclusive dos feriados, mas ele não vai em nenhuma desses compromissos, né? Porque ele é um calendário, é só um marcador de data. Viu? Último. 1, 2, 3 e já! Esse marcador de tempo são 7 irmãos. 7 irmãos. Todos têm nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Nome e sobrenome. E 2 não tem. Tem apenas nome. Pensa aí. Pensou? Isso mesmo! Os dias da semana são 7 dias. Todos têm sobrenome, ó. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Sábado e domingo são os 2 irmãos sem sobrenome. Sábado, domingo. Eles não têm feira. Ah, gostaram, né? Agora nós vamos falar sobre todos os marcadores de tempo que nos ajudam a organizar o nosso dia a dia, a administrar melhor o nosso dia para realizarmos todas as tarefas propostas, beleza? Vamos começar? Vamos nessa! O primeiro marcador de tempo que nós vamos falar é esse, o relógio. O relógio, ele nos ajuda a organizar a nossa vida durante um dia, durante o nosso dia. E o dia, ele tem 24 horas e cada hora tem 60 minutos. Então, de 60 em 60 minutos faz 1 hora. Ao rodar completamente o relógio, ele faz 24 horas, todos os dias, né? Então, esse marcador nos ajuda diariamente a organizar as nossas tarefas do dia, beleza? Próximo marcador de tempo. Esse marcador de tempo é o calendário. O calendário, ele nos ajuda a organizar o nosso dia a dia.
Todo dia, diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. O que é isso? Diariamente, porque o calendário tem todos os dias dentro dele. Semanalmente, porque o calendário tem todas as semanas. Quais são os dias da semana? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo não tem aula. Esses são os dias da semana. E no calendário também ficam os meses. Cada mês tem um nome. Vamos falar o nome deles? Repete com a tia. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, mês 9, que é o mês que nós estamos. Outubro, novembro e dezembro. Então, o nosso ano todo tem o quê? 12 meses. Um ano igual a 12 meses. E os meses podem variar com 30 dias ou 31 dias, né? E a semana? Sempre 7. 7 dias a semana tem. Uma passa, a outra logo vem, né? Então, semana, 7 dias. O mês pode ter 30 ou pode ter 31. São 12 meses que completam, formam um ano. Nos calendários, nós podemos marcar alguns compromissos, datas de aniversário, datas comemorativas, datas importantes, feriados, né? Nele nós podemos organizar os nossos compromissos. Agora nós vamos continuar falando de marcadores de tempo, mas nós vamos falar sobre como os antigos marcavam o tempo. Como era marcado o tempo antigamente? Vou citar para vocês 3 exemplos de marcadores de tempo que marcavam antigamente o tempo, beleza? O primeiro método de marcar era através do relógio do sol. Observe. O relógio de sol, ele era utilizado e não era como o nosso relógio. Ele era feito de uma maneira que ficava exposto para o sol. E de acordo com o movimento da Terra, o sol refletia nele com as sombras. E aí eles sabiam quando era dia, quando era meio-dia, quando era tarde, quando era noite. Pela sombra era medido o tempo. Lembra que nós vimos que meio-dia o sol está bem em cima de nós e por isso a sombra não aparece quase? Assim eles conseguiam ver. Quando o sol não estava aparecendo muito na sombra, eles viam que era meio-dia. E assim vai. Nasceu o sol de um lado, depois foi embora de outro lado, tudo eles observando pela sombra. Por isso chamava relógio de sol, porque era de acordo com o sol que eles mediam o tempo. Outro marcador muito utilizado antigamente era o relógio de água. Ele tinha 2 recipientes, um que ficava em cima, um que ficava embaixo. Observe a foto. Neste recipiente tinha um furinho, e aí toda a água ia saindo nesse furo e caindo no outro recipiente. A água de cima, pelo furo, caía no recipiente de baixo. Quando toda a água de cima passava para o de baixo, já havia passado um dia. Quando estava na metade, meio-dia, e assim eles iam acompanhando o passar do tempo. Era bem difícil, né? Hoje em dia é muito mais fácil com as nossas horas exatas, dias exatos, né? Outro marcador de tempo bem antigo é a ampulheta. Alguns jogos vocês já devem ter visto o marcador de tempo como a ampulheta. Essa aqui. A ampulheta é um medidor com areia. Ela é um recipiente dividido em 2 partes. Toda a areia está ali em cima. O tempo vai correndo, essa areia vai descendo, vai descendo, vai descendo. Quando essa areia acaba de descer, vira e começa o tempo de novo, né?
Cada vez que essa areia desce, ela completa um determinado tempo. E aí você vira e começa novamente o tempo marcando nessa ampulheta. Em alguns jogos, vem muito com essa ampulheta para marcar o tempo. Por exemplo, às vezes o candidato tem 1 minuto para a resposta. A ampulheta é de 1 minuto com a areia e ela fica lá descendo. Quando a areia acabar, é porque completou 1 minuto. E aí cada ampulheta vai marcar um determinado tempo. Depende do seu tamanho, da sua quantidade de areia, né? Viu que legal, turma? Tantos marcadores de tempo já existiram, né? Todos bem difíceis, e hoje, graças a Deus, nós somos ricos de marcadores de tempo, assim podemos nos organizar melhor e cumprir com as nossas atividades, nossas tarefas e nossas obrigações mais facilmente, graças a essas pessoas que estudaram e modificaram os marcadores de tempo, para que hoje nós tivéssemos tudo isso a nosso favor. Você já ouviu falar a expressão "o tempo voa"? Por que você acha que essa expressão faz sentido? Vamos comentar sobre ela? O tempo, por mais que ele seja marcado igualmente com 24 horas, 7 dias da semana, o dia do mês, os dias do ano, o tempo passa para cada pessoa de uma maneira. Cada um percebe um tempo da sua maneira. Por exemplo, quando nós dizemos "o tempo voou", é porque nós estamos envolvidos com alguma atividade que é bem legal, nós gostamos muito, e aí o tempo parece que passa voando, passa muito rápido, mas ele passou como todo dia passa. Mas como nós estamos amando aquela atividade, aquele momento, parece passar bem mais rápido. E quando é algo que nós não gostamos de fazer, o tempo parece que demora tanto para as horas acabarem, não é verdade? Aí parece que o tempo não voa, parece que é devagarinho, devagarinho. Então, cada um percebe o tempo passar de uma maneira. Se nós estivermos em uma ocasião especial, o tempo vai voar. E se estivermos em uma ocasião chata, que nós não gostamos, o tempo vai ser bem parado, bem devagar, certo? Agora um desafio. Eu quero que você me mande um áudio dizendo qual é a atividade preferida que você gosta de praticar. Aquela que o tempo voa. Você já teve essa sensação de o tempo voar? Então me diga em qual momento você sentiu o tempo voar, beleza? Quando você acabar de me enviar essa resposta, você vai abrir seu livrinho no capítulo 12 e vai realizar as tarefas do capítulo 12 de História, livro 3, que estão nas seguintes páginas: 32, 33, 35 e 37. E aí, vocês retornem para a aulinha de Educação Física às 16 horas. E depois, estão liberados para o final de semana. Descansem, pois semana que vem tem mais. Beijão! Tchau, tchau, turminha! Amo vocês! Ele percebia o passar do tempo pela sequência do dia, da noite, pela fase da lua ou pela posição do sol. Ele percebeu que o tempo que o sol levava para nascer, se esconder e nascer de novo durava 24 horas ou um dia. O sol nasce no nascente e se põe no poente. O que já aconteceu com você é passado. O que acontece hoje é presente e o que ainda vai acontecer é futuro. Os homens inventaram vários tipos de relógio: a ampulheta ou relógio de areia, o relógio solar, o relógio mecânico, a clepsidra ou relógio de água. Com o relógio podemos saber a hora, marcada pelo ponteiro pequeno, os minutos, marcado pelo ponteiro grande,
e o segundo marcado pelo ponteiro mais fino. Com o calendário, podemos entender o que é dia, semanas, meses e ano. Um ano tem 365 dias ou 12 meses. Os meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Os dias da semana são 7: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você já aprendeu que o ponteiro pequeno marca a hora e o ponteiro grande marca os minutos. Então, que horas está marcando neste relógio? Vou dar uma dica. O ponteiro do minuto, quando está no 12, ele marca a hora exata. Então, a hora deste relógio está marcando 5 horas. Muito bem! Nos vemos na próxima. Tchau!